Com o título do Manchester City na Liga dos Campeões, agora o rico que continuará perseguindo o título inédito é o PSG. Ao longo dos últimos anos, mesmo com o investimento pesado feito pelo Qatar, os franceses ainda não conseguiram levantar a cobiçada taça. O problema não tem sido dinheiro e não tem sido também nomes de peso, já que vários craques passaram pelo clube e não conseguiram levantar a orelhuda. Provando isso, você verá nesse vídeo 7 craques que passaram pelo PSG, mas não conseguiram vencer a Liga dos Campeões por lá. Você verá isso agora comigo, após a vinheta do futebol europeu. Só fazendo uma ressalva, nessa lista de 7 craques não terá Kylian Mbappé e não terá também o Neymar, porque eles ainda estão no PSG, então ainda tem a chance de ganhar. Na lista eu selecionei apenas jogadores que já foram embora do clube ou então estão hoje aposentados. O primeiro craque que não conseguiu vencer a Liga dos Campeões no Paris Saint-Germain foi o atacante da Libéria, George Weah. George Weah hoje em dia está com 56 anos e já está aposentado do futebol. Inclusive, ele é presidente do país dele, a Libéria. George Weah passou pelo Paris Saint-Germain antes de todo o investimento do Qatar e antes de todo o hype. Ele passou pelo PSG ainda na década de 90. Ele acabou ficando conhecido mesmo pela sua ótima passagem pelo Milan, sendo inclusive o único jogador africano da história a vencer uma bola de ouro. Quando ele passou pelo PSG, teve até um bom rendimento, porém não conseguiu vencer a Champions. A melhor campanha dele com o time francês foi chegar nas semifinais na temporada 94-95, quando ele acabou perdendo justamente para o Milan. De certa maneira, era compreensível o PSG não ganhar a Liga dos Campeões no tempo do George Weah. Não havia tanto investimento, o time em si não era tão competitivo quanto se tornou nos últimos anos, então, ok, é compreensível. Mas aqui está um grande craque, um vencedor de bola de ouro que não conseguiu levar o PSG à sonhada orelhuda. O segundo nome tem aqui uma curiosidade a respeito dele que pode até te surpreender. Trata-se de Ronaldinho Gaúcho. O bruxo passou pelo PSG antes de estourar na Europa vestindo a camisa do Barcelona. Mas detalhe, Ronaldinho, que hoje está com 43 anos, está aposentado, nunca jogou a Liga dos Campeões pelo PSG. Então nem tinha como ele ganhar uma competição que ele nunca disputou pelo Paris. Na fase em que ele jogou pelo time da capital francesa, o PSG simplesmente não havia se classificado para a Liga dos Campeões, então acabava jogando apenas a Liga Europa. Vamos agora para um nome mais recente. O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de 41 anos, que acabou anunciando a sua aposentadoria do futebol nessa temporada. O Ibrahimovic por muito tempo foi o grande nome do time do PSG. Vestia a camisa 10, tinha a faixa de capitão também em determinado momento, marcava muitos gols, era marrento, enfim, todo mundo adorava o Ibra no PSG. Porém, o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões, ele também nunca realizou. E olha que no caso do Ibra não foi nem só pelo PSG. Ele nunca ganhou a Liga dos Campeões na carreira inteira, nem por outros clubes como Barça, Milan, Inter de Milão, enfim. O Ibrahimovic, ele já era da fase em que o PSG tinha o investimento do Qatar, então tinha até alguns companheiros melhores. Ainda assim, a zica do PSG é tão grande que mesmo tendo Ibrahimovic no time em ótima fase, o clube nunca passou com ele das quartas de final. Um outro atacante que fez história no PSG e chegou até a jogar junto com o Ibrahimovic foi o atacante uruguaio Edinson Cavani, que hoje está com 36 anos e está jogando no Valência da Espanha. O Cavani, ele foi por algum tempo o maior artilheiro da história do PSG. Ele foi ser ultrapassado faz pouco tempo pelo Mbappé, que é um cara absurdo. Mas o Cavani por um tempo liderou essa estatística. Então você consegue entender que o cara era uma liderança do time, era o camisa 9. Vocês vão se lembrar também que até quando o Neymar chegou no PSG, quem queria bater todos os pênaltis era sempre o Cavani. Enfim, ele era uma liderança muito grande do time. Mas também, quando o assunto era Champions, as coisas não davam certo pra ele. E olha só como o caso do Cavani foi até bizarro. A melhor campanha que o PSG fez com ele em campo na Liga dos Campeões foi chegar até as quartas de final. Um caso absurdo, por exemplo, foi quando o Barcelona eliminou o PSG vencendo por 6-1, mesmo após o PSG tendo feito 4-0 na partida de ida. Aí alguns de vocês vão se lembrar que o Cavani fazia parte daquele time que perdeu de 6-1 e inclusive o gol marcado no Camp Nou foi feito por ele. Só que onde que tá a curiosidade a respeito do Cavani? A melhor campanha que ele fez jogando pelo PSG foi chegar até as quartas de final. Mas recentemente,
Na temporada 2019-2020, quando o Paris Saint-Germain chegou até a final, o Cavani até então fazia parte do elenco, tanto que ele joga até as oitavas de final. Mas quando o time acaba indo até a final, ele não joga mais, já tá sendo desligado do clube. Um caso bem bizarro. Na época ele acabou parando de jogar no PSG e jogando só até as oitavas porque o contrato dele tava vencendo e o futebol acabou parando na época por conta da pandemia. Temos aqui agora um cara que fez história no PSG, acabou saindo de certa forma pela porta dos fundos e ele sim chegou até a final e acabou perdendo. Tô falando do zagueiro brasileiro Thiago Silva, de 38 anos, que hoje está na equipe do Chelsea. Também tem uma história legal a respeito do Thiago. Ele por muito tempo foi capitão do PSG, uma grande referência na zaga, enfim, um dos melhores zagueiros da Europa com tranquilidade. Mas a Champions mesmo ele nunca conseguiu levantar, pelo menos não pelo PSG. Ele era um dos pilares daquele time que chegou até a final na temporada 2019-2020, na época da Super Champions, só que o PSG acabou perdendo por 1-0 para o Bayern de Munique, aquele gol do Coman de cabeça. E aí, qual foi a injustiça de certa forma que aconteceu com o Thiago Silva? O PSG não quis dar para ele um novo contrato, alegando que ele já estava velho demais para seguir no clube. Aí o PSG foi e acabou contratando o Sérgio Ramos, que tinha exatamente a mesma idade que o Thiago. E aí, qual foi o caso do Thiago? Ele foi pro Chelsea, seguiu sendo uma peça importante, foi titular e logo na temporada seguinte, a que ele foi dispensado pelo PSG, ele ganhou a Liga dos Campeões com o Chelsea. Então aí, uma curiosidade. A zica do PSG não pegou no Thiago e ele conseguiu ser campeão em outro clube. Outro jogador que também estava presente na final em 2020, quando o PSG perde para o Bayern, era o atacante argentino Ángel Di Maria, de 35 anos, que hoje está sem clube, mas até então estava na Juve. O Di Maria jogou muita bola pelo PSG, ele chegou a jogar junto com o Cavani, junto com o Ibrahimovic, jogou junto com o Thiago Silva também, sempre foi um cara importante, marcando gols, dando assistências, só nunca foi considerado mesmo o principal jogador do time. Mas, enfim, o Di Maria, ele também estava presente quando o PSG perdeu para o Barcelona por 6-1, estava na final, tanto que ele cria várias oportunidades, mas não consegue marcar, um caso também triste. Ao menos ele já havia vencido a Liga dos Campeões antes de chegar no PSG. Ele acabou vencendo La Décima com o Real Madrid na temporada 2013 e 2014. Isso é até algo curioso. Alguns jogadores que passam pelo PSG já venceram a Liga dos Campeões por outros clubes ou então venceram depois, mas no PSG, nada. E o último caso, que é o caso mais recente, é do também argentino, o atacante Lionel Messi, de 35 anos, que agora está no Inter Miami dos Estados Unidos. O Messi, quando ele foi contratado vindo do Barcelona, houve uma expectativa gigante em cima dele. Afinal, era um dos melhores jogadores do mundo, era um cara que já havia vencido a Liga dos Campeões por 4 vezes, e ele estando livre no mercado após deixar o Barcelona, o PSG viu isso como a oportunidade ideal de uni-lo a Neymar e Mbappé e o PSG de vez ganhar a Champions. Tanto que na época o Sérgio Ramos foi contratado também, mas tudo isso não passou de ilusão. Mesmo com o Messi no time, o Paris Saint-Germain nunca provou ter um coletivo forte, tanto que mesmo com o Messi no time, o PSG nunca passou em 2 temporadas de Champions das oitavas de final. Caiu na temporada retrasada para o Real Madrid e agora na última temporada para o Bayern de Munique. O mais bizarro é que a zica do PSG é tão grande que mesmo o Messi sendo o craque que ele é, acabando de ganhar a Copa do Mundo com a Argentina, ele foi até vaiado pela própria torcida. Dá para acreditar? Então agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Por que você acha que o PSG não consegue de jeito nenhum ganhar a Liga dos Campeões? Outra coisa, qual jogador, quando chegou no PSG, você achava que ele ia fazer o time ganhar a Champions? Claro, dentre esses 7 nomes que eu trouxe. Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!